Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículos de 12 a 17. Farei a leitura na versão Almeida Revista e Atualizada. Acompanhem comigo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Meus irmãos, a cidade de Pérgamo foi uma importante antiga cidade-estado grega. Ela foi doada ao Império Romano no ano de 133 a.C. por Átalo III, que foi o último rei de Pérgamo. Este deixou por herança, antes da sua morte, a cidade para o Império Romano. Portanto, embora Pérgamo não tivesse a mesma expressão econômica que a cidade de Éfeso possuía, até mesmo a cidade de Esmirna, ela tornou-se um importante centro político na Ásia Menor, ao ponto de ser a capital da província da Ásia Menor por um bom tempo. Ali existiam muitos templos construídos em honra a deuses gregos, inclusive, como o templo a Zeus, Atena, Dionísio e Asclépio. Também havia templos suntuosos que foram construídos em honra a Júpiter, também Atena, Apolo e Esculápio. Portanto, Pérgamo era uma cidade para onde iam muitas pessoas a fim de participarem de cultos pagãos em honra a esses deuses. Porém, o que chama mais atenção nesta cidade é que no ano de 29 a.C. foi construído em Pérgamo um templo em honra ao divino Augusto e também à deusa Roma. Por um bom tempo, a adoração ao imperador significava fidelidade a Roma. Antipas foi assassinado, martirizado nesta cidade, sendo o primeiro mártir da Ásia Menor que temos registrado aí na palavra de Deus. Portanto, Antipas foi martirizado aí nessa cidade, provavelmente por se recusar a prestar culto ao imperador. Vamos então à leitura da carta. O versículo 12 diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Bom, Cristo se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes, uma referência àquela apresentação que João faz do Senhor em sua visão no início do livro do Apocalipse. A espada de dois gumes é a espada do juízo, a palavra de Deus que é aplicada contra aqueles que naquela cidade praticavam a idolatria. Deus, ele através da sua palavra, ele condena o erro, ele condena a heresia daquele povo que estava na cidade de Pérgamo. Então, Cristo ele se apresenta como aquele que tem a espada, a palavra que exerce juízo e julgamento. O versículo 13 diz o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quando o Senhor afirma, conheço o lugar em que habitas, ele quer frisar bastante para a igreja em Pérgamo que ele estava ciente do ambiente hostil
onde a igreja estava inserida, um ambiente onde predominava a idolatria e os cultos aos deuses pagãos. Inclusive, o principal culto que havia naquela cidade era o culto ao imperador romano. Prestar culto ao imperador significa fidelidade ao império, fidelidade a Roma. Não prestar culto ao imperador significava deslealdade para com o império, o que significava muitas vezes a morte. Portanto, Cristo compara aquela cidade ao lugar onde Satanás habita, onde está o trono de Satanás, uma referência ao governo romano que era idolatrado naquele lugar. Inclusive, nesse versículo, Antipas é apresentado como aquele que não negou o nome do Senhor, a despeito de toda a dificuldade que existia ali naquele lugar. Inclusive, ele é apontado como fiel testemunha e como sendo martirizado por causa da sua fidelidade. O versículo 14 prossegue dizendo o seguinte: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Balaão era um falso profeta que foi procurado por Balaque, rei dos Moabitas, a fim de amaldiçoar Israel. Balaque ofereceu um pagamento a Balaão para fazer isso. Balaão, então, ensina e orienta o rei Balaque a induzir Israel ao erro, comendo das coisas que eram sacrificadas aos ídolos. Portanto, Israel seria reprovado por essa atitude. Quando o Senhor Jesus menciona isso aqui na carta à igreja de Pérgamo, o que ele quer dizer é que a igreja estava sendo tolerante, estava sendo complacente com aqueles que ensinavam o erro e faziam com que toda a comunidade fosse induzida a comer das coisas que eram sacrificadas aos ídolos, a participar de atos e de cultos pagãos. Portanto, essa igreja estava sendo repreendida por causa da sua tolerância com aqueles que no meio da igreja induziam a igreja a errar, a pecar. Inclusive, a idolatria, nesse versículo, ela é comparada à prostituição, por se tratar de uma traição ao Senhor, traição àquele que era o seu Deus. Então, a prostituição, ela é uma figura do pecado de idolatria. A carta prossegue no versículo 15, dizendo o seguinte: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Repare que agora, aquilo que foi combatido lá na igreja de Éfeso, agora também é tolerado. Então o que nós estamos vendo é que a igreja de Pérgamo estava num ambiente hostil, sofria a influência e pressão dos cultos pagãos, mas estava sendo tolerante com aqueles que induziam a igreja ao erro. Isso era um pecado grave e censurado por Deus. A carta prossegue no versículo 16 dizendo o seguinte: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Deus mais uma vez convida ao arrependimento, e ele trata desta questão do pecado utilizando a palavra de Deus. Ela é o ponto-chave, ela é a espada para combater a heresia, para dissipar todo o ensino errado que exista dentro de uma igreja. Portanto, a igreja não deveria ser complacente, mas combater com a verdade, combater com a palavra aqueles que ensinavam e induziam a comunidade ao erro. Encerra com o versículo 17 a carta da seguinte forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Neste último versículo, a carta encerra com uma promessa. Deus diz que dará àquela igreja o maná escondido. Isso fala do alimento espiritual, a palavra de Deus, que os livraria e os guardaria de todo engano e de toda heresia, além de ser aquilo que seria usado para combater o engano. Segunda coisa, a pedrinha branca com um novo nome.
nas eleições era usada uma pedra branca em que o eleitor colocava na urna o nome que ele aprovava. Então essa pedra, ela está falando da nossa aprovação por Cristo, a nossa eleição. Cristo nos separou para si mesmo. Nós podemos aplicar esta carta nesta manhã da seguinte forma. Primeiramente, meus irmãos, assim como Pérgamo estava inserido em um contexto onde estava cercada de idolatria, de cultos falsos, a igreja verdadeira do Senhor, nos dias de hoje, está cercada em um mundo hostil, onde existem muitas heresias, falsos cultos, falsas religiões, um antropocentrismo, um egoísmo, enfim, estamos cercados por todos os lados em um ambiente completamente desfavorável ao Evangelho e à verdade. Mas devemos combater o erro através da palavra de Deus, nos alimentarmos diariamente desta palavra, a fim de que não sejamos contaminados com esses pensamentos pós-modernos que tentam se infiltrar na igreja. Segunda coisa, a igreja não deve ser complacente com o erro, ela não deve ser tolerante com aqueles que induzem ao erro. Pelo contrário, eles devem ser combatidos com a espada da palavra. Que Deus abençoe a nossa vida e nos guarde e nos confirme sempre em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, conserva a nossa vida, livra-nos de todo engano, livra-nos de toda confusão neste ambiente em que estamos inseridos. Somos peregrinos nesta terra, somos teus embaixadores. Ó Deus, que o nosso coração e a nossa mente seja guardada de todo engano. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Curtam o nosso canal, compartilhem e acompanhem as nossas meditações devocionais no livro do Apocalipse.